Mefibosete era um homem que havia sido aleijado desde a infância, esquecido e desprezado, crescendo como fugitivo. No entanto, após uma reviravolta surpreendente em sua vida, ele foi recebido com honra em Israel e teve a oportunidade de sentar à mesa do rei. Essa história é bem conhecida. Mefibosete se tornou um símbolo para muitos, alguém que passou da pobreza para a prosperidade, da humilhação para a exaltação e da obscuridade para a nobreza. Mas a história de Mefibosete não termina aí. Na verdade, há outra parte de sua história que, por alguma razão, as pessoas parecem relutantes em discutir, pregar ou cantar. Talvez seja porque, nessa outra parte da história, Mefibosete foi traído, injustamente tratado e mais uma vez perdeu tudo. Indubitavelmente, a história de Mefibosete é exemplar, mas não é o tipo de exemplo que as pessoas costumam considerar. Assista a este vídeo até o fim, e você entenderá quem foi Mefibosete e o que realmente aconteceu com ele na Bíblia. Quem era Mefibosete? Mefibosete era filho de Jonatas e neto de Saul. Sim, Mefibosete era filho do homem que foi o melhor amigo de Davi. Há outra informação importante sobre sua família. Ele era sobrinho de outro homem chamado Mefibosete, filho do rei Saul e sua concubina chamada Rispa. Ao lado de seu irmão Armani, esse Mefibosete, filho de Rispa, estava entre os descendentes de Saul entregues por Davi aos gibeonitas para serem mortos. Curiosamente, Mefibosete, filho de Jonatas, foi poupado da morte naquela ocasião, precisamente por causa da lealdade de Davi a Jonatas. O significado exato do nome Mefibosete é motivo de debate, pois a grafia original do nome é incerta e pode ser Mirabelle ou Memphisbale. No entanto, a maioria dos estudiosos acredita que o nome Mefibosete significa da boca da vergonha. A história de Mefibosete. A história de Mefibosete foi marcada por tragédias e frustrações. Ele nasceu em uma vida privilegiada como o príncipe de Israel. No entanto, aos 5 anos, sua vida mudou completamente. Seu avô, o rei Saul, seu pai Jonatas e seus tios mais velhos morreram em uma batalha contra os filisteus. Quando a ama de Mefibosete recebeu a trágica notícia de que o avô e o pai do menino estavam mortos, e que a monarquia israelita havia sido praticamente destruída, ela tentou fugir com ele. A pressa da ama é compreensível, pois, de acordo com os costumes da época, quando uma dinastia era derrotada, a nova dinastia exterminava toda a linhagem real para evitar futuras disputas pelo trono. No entanto, ao fugir com Mefibosete, o menino caiu de seus braços e ficou aleijado nos 2 pés. Posteriormente, Mefibosete foi levado para Lodebar, um lugar na fronteira de Gileade. A cidade de Lodebar, localizada a leste do rio Jordão, provavelmente também era conhecida como Debir. O nome Lodebar indicava um lugar sem pastagens, mas, ao contrário do que algumas pessoas pensam, Lodebar não parece ter sido um lugar completamente insignificante. Na verdade, Lodebar foi objeto de disputas entre sírios, israelitas e assírios ao longo de sua história. A ideia popular de que Lodebar era um lugar completamente sem importância, onde nada existia, geralmente vem de uma interpretação da profecia de Amós registrada no 6º capítulo de seu livro. O profeta jogava habilmente com o nome Lodebar para transmitir a mensagem de que Israel tinha se alegrado com a conquista de nada, com a conquista de algo sem valor. No entanto, isso não significa que Amós considerasse Lodebar como desprovido de valor, pelo contrário, ele estava criticando a própria conquista israelita como inconsequente e destinada a ser esquecida, pois Deus logo levantaria uma nação estrangeira para oprimir Israel. De fato, isso aconteceu, e Lodebar foi eventualmente conquistada pelos assírios. Em Lodebar, um homem chamado Maquir, filho de Amiel, cuidava de Mefibosete. Mais tarde, Mefibosete também teve um filho chamado Mica. A história de Mefibosete ganhou destaque quando Davi, já estabelecido como rei de Israel, lembrou-se de sua amizade com Jonatas e da aliança que haviam feito cerca de 20 anos antes. Ele perguntou se havia alguém restante da casa de Saul para quem ele pudesse mostrar bondade em honra àquela amizade e aliança. Nesse ponto, Davi exibiu um comportamento contrário às práticas da época. Em vez de buscar eliminar um descendente da antiga dinastia, ele procurou honrá-lo e agir com misericórdia para com esse descendente.
Nessa ocasião, um homem chamado Ziba, que havia sido servo na casa de Saul, informou ao rei Davi sobre a existência de Mefibosete, um jovem aleijado que vivia como fugitivo em Lodebar há pelo menos 15 anos. Muitos intérpretes percebem um certo preconceito na resposta de Ziba a Davi, pois ele parecia enfatizar a condição deficiente de Mefibosete, possivelmente insinuando que o jovem não era digno e inútil pelos padrões da época. Independentemente disso, Davi ignorou a opinião de Ziba e imediatamente ordenou que Mefibosete fosse trazido de Lodebar. Davi então recebeu Mefibosete com honra, restaurou a ele as propriedades que pertenciam a Saul e permitiu que ele se sentasse à mesa do rei diariamente. Além disso, Davi também nomeou Ziba como seu servo. A atitude de Davi em relação a Mefibosete pode ser vista como uma representação da graça de Deus que se estende aos pecadores. Deus age com misericórdia e bondade para com aqueles que são desqualificados, para com aqueles que não merecem nada. Ele resgata aqueles que merecem julgamento e morte, dando-lhes uma nova vida em sua presença. No entanto, Ziba provou ser uma pessoa não confiável. Durante a rebelião de Absalão, quando o filho de Davi tentou usurpar o trono e forçou Davi a fugir de Jerusalém, Ziba revelou-se um grande traidor e oportunista. A Bíblia relata que Ziba foi ao encontro de Davi trazendo provisões e suprimentos que certamente seriam úteis durante aquele momento difícil. No entanto, Ziba também se aproveitou da situação para acusar falsamente Mefibosete. Ele disse ao rei Davi que o neto de Saul havia permanecido na capital porque cobiçava o reino e acreditava que recuperaria o trono de sua família. Parece que Davi acreditou na mentira de Ziba, pois decidiu dar a ele tudo o que pertencia a Mefibosete. Sim, é isso mesmo, todas as posses, propriedades e riquezas que Mefibosete havia recebido ao deixar Lodebar foram entregues a seu servo traiçoeiro. O que Ziba fez foi muito sério, porque naqueles tempos, ser acusado de traição muitas vezes levava à morte. Mais tarde, quando Davi voltou a Jerusalém após a morte de Absalão, Mefibosete buscou encontrar o rei para se defender e provar sua inocência. Quando Mefibosete apareceu diante de Davi, o rei perguntou por que ele não havia vindo encontrá-lo mais cedo. Então, Mefibosete teve a oportunidade de contar a traição de Ziba. Ele explicou que havia pedido a Ziba que preparasse um jumento para que pudesse viajar para encontrar Davi, pois não conseguia andar devido à sua deficiência. No entanto, Ziba o deixou para trás e elaborou um plano para acusá-lo de traição. Na verdade, durante o período em que Davi teve que fugir de Absalão, Mefibosete lamentou profundamente por ele. Seguindo os costumes da época, isso significava que Mefibosete não lavou seus pés nem suas roupas e absteve-se de arrumar sua barba. Isso foi uma clara demonstração de lealdade ao rei Davi, mostrando que ele não apoiava o plano de Absalão e nunca cobiçou o trono. Depois de ouvir a versão da história de Mefibosete, parece que Davi acreditou nele. No entanto, ele propôs que as posses herdadas fossem divididas entre Mefibosete e Ziba. Em outras palavras, Davi não restaurou completamente tudo a Mefibosete. A Bíblia não fornece mais informações sobre por que Davi tomou essa decisão. Alguns estudiosos sugerem que talvez o rei não estivesse disposto a responsabilizar Ziba por sua traição. Isso pode ter sido devido ao estado emocionalmente frágil de Davi naquela época. Outros intérpretes acreditam que Davi pode ter ficado incerto sobre a veracidade da explicação dada pelo filho de Jonatas. Seja qual for o motivo, o rei escolheu uma posição neutra como a resolução daquele conflito. Surpreendentemente, Mefibosete decidiu renunciar a toda a sua herança. Ele permitiu que o traidor mantivesse tudo o que era legitimamente seu, mostrando que sua verdadeira preocupação era apenas pelo bem-estar de Davi. Embora a história de Mefibosete seja frequentemente mencionada em sermões e ensinamentos, raramente é contada com precisão. Infelizmente, as pessoas lembram a história de Mefibosete apenas no contexto de ensinamentos de prosperidade. É fácil pregar sobre o homem aleijado e desprezado que foi elevado da obscuridade para receber uma herança real. É fácil falar sobre o homem que de repente ganhou uma posição privilegiada na corte de Israel e foi capaz de se sentar à mesa do rei. O que parece difícil é pregar sobre o mesmo homem aleijado que foi traído por seu servo e, mesmo sendo inocente, teve que compartilhar sua herança com o servo traiçoeiro. Para muitos, é desafiador pregar sobre o exemplo de alguém que permaneceu fiel mesmo quando tratado injustamente,
prejudicado e quando tudo deu errado em sua vida. Ainda mais desafiador é pregar sobre a atitude altruísta de Mefibosete. Ele renunciou às suas posses materiais e não se importou que seu inimigo pessoal tomasse tudo que legitimamente era seu. De fato, a história de Mefibosete traz lições importantes. No entanto, o foco dessa história não está na prosperidade, mas no caráter de um homem que, apesar de tragédias e dificuldades, permaneceu fiel aos seus princípios. Para ele, o que realmente importava não eram as riquezas materiais, mas o retorno do ungido do Senhor ao seu trono. Mefibosete não fixou seus olhos nas coisas terrenas, mas no propósito soberano de Deus para o seu povo. Para ele, a comunhão com o rei era mais importante do que toda a sua herança. Se você gostou de aprender sobre quem foi Mefibosete na Bíblia, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, Bíblia Arte Contada, e compartilhar seus pensamentos nos comentários. Obrigado por assistir e beijo no coração de todos.